Dia 26 de janeiro. No vídeo de hoje, continuaremos nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 2 e 11, 3 e 22, Mateus 17 e 10 e fim 27, Salmos 22 e 1, 18 e Provérbios 5 e 7, 14. Prepare sua Bíblia, reserve um momento de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na Palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Êxodo 2 e 11, 3 e 22. Versículo 11. Certo dia, sendo já Moisés homem feito, saiu para visitar seus irmãos hebreus e viu os trabalhos forçados a que eram submetidos. Observou também que um egípcio espancava um dos seus irmãos hebreus. Versículo 12. Olhou para todos os lados, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Versículo 13. No dia seguinte, saiu novamente e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao que agredia: por que estás ferindo o teu próximo? Versículo 14. O homem respondeu: quem te colocou como príncipe ou juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza o que eu fiz já foi descoberto. Versículo 15. Quando Faraó soube do que havia ocorrido, procurou matar Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian, onde sentou-se junto a um poço. Versículo 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Versículo 17. Então vieram alguns pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Versículo 18. Quando elas voltaram para seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltastes tão depressa hoje? Versículo 19. Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Além disso, tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Versículo 20. Ele perguntou às filhas: onde está ele? Por que o deixastes lá fora? Chamai-o para que coma conosco. Versículo 21. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este deu sua filha Zípora a Moisés. Versículo 22. Ela deu à luz um filho, e Moisés deu-lhe o nome de Gerson, dizendo: sou estrangeiro em terra estranha. Versículo 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam sob o peso da escravidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Versículo 24. Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Êxodo 3. Versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Versículo 3. Então pensou: que impressionante! Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 5. Deus disse: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temia olhar para Deus. Versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Versículo 8. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Versículo 10. Agora, pois, vai. Eu te enviarei a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12. Deus afirmou: e eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia: quando tirares o povo do Egito, adorareis a Deus neste monte. Versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele, que lhes direi? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: e eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: que eu sou me enviou a vocês. Versículo 15. Disse também Deus a Moisés: e diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre,
o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Versículo 16. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: tenho observado vocês e visto o que tem feito a vocês no Egito. Versículo 17. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Versículo 18. As autoridades de Israel o ouvirão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-se conosco. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Versículo 19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Versículo 20. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Versículo 21. Farei que os egípcios tenham boa vontade para com vocês, de modo que, quando saírem, não sairão de mãos vazias. Versículo 22. Todas as mulheres israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em suas casas objetos de prata e de ouro, e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Mateus 17, 10, 27. Versículo 10. Os discípulos perguntaram a Jesus: e então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Versículo 11. Jesus respondeu: e de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Versículo 12. Mas eu lhes digo, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Versículo 13. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse. Versículo 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Versículo 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Versículo 18. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Versículo 20. Ele respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: e vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Versículo 21. Este versículo está ausente em alguns manuscritos, mas outras versões dizem: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Versículo 22. Quando eles se reuniram na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 23. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores da taxa do templo vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga a taxa do templo? Versículo 25. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a falar: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, e dos seus próprios filhos ou dos outros? Versículo 26. Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Versículo 27. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar a minha taxa e a sua. Salmos 22 e 1, 18. Versículo 1. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Versículo 2. Meu Deus! Eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Versículo 3. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Versículo 4. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram, e os livraste. Versículo 5. Clamaram a ti, e foram libertos, em ti confiaram, e não se decepcionaram. Versículo 6. Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Versículo 7. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo. Versículo 8. Recorram ao Senhor. Que o Senhor o livre. Que ele o livre, se é que o quer bem.
Versículo 9 Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Versículo 10 Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Versículo 11 Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Versículo 12 Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Versículo 13 Como leão que ruge, escancaram contra mim as suas bocas. Versículo 14 Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Versículo 15 Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deitaste-me no pó da morte. Versículo 16 Um bando de cães me rodeia, cercou-me um grupo de malfeitores, perfuraram minhas mãos e meus pés. Versículo 17 Posso contar todos os meus ossos, as pessoas me encaram com desdém. Versículo 18 Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Provérbios 5, 7 e 14. Versículo 7 Agora, pois, meu filho, ouça-me, não se desvie das palavras da minha boca. Versículo 8 Afaste-se da mulher adúltera, não se aproxime da porta da sua casa. Versículo 9 Para que você não entregue a sua vitalidade a outros nem a sua vida a alguém cruel. Versículo 10 Para que estranhos não se fartem do seu trabalho nem outros tenham a riqueza que você trabalhou para conseguir. Versículo 11 No final, você gemerá, com a carne e o corpo desgastados. Versículo 12 Você dirá, como odiei a disciplina. Como meu coração rejeitou a repreensão. Versículo 13 Não ouvi os meus mestres nem escutei os que me ensinavam. Versículo 14 Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. No vídeo de hoje, refletimos sobre como Deus conduz a história do seu povo, mesmo em momentos difíceis, como vimos em Gênesis e Êxodo. Em Mateus, a glória de Cristo continua a nos ensinar. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Deus